É quarta-feira e é a hora de mais uma vez olhar para o túnel do tempo e ver o que o passado nos revela pelo mundo dos videogames. Quando olhamos para o lançamento original de Bayonetta, e apenas uma frase pode nos vir à mente. Se eu pedir para ela pisar em mim, ela... Virou BR futebol? Não, Bayonetta, e apenas uma frase... Essa aqui é a Dayaninha? É a Dayaninha? Os shots do BR futebol que a gente acabou de assistir eram iguais a esse. Se eu pedir pra ela pisar em mim, ela pisa? Quem escreveu isso? Como assim eu escrevi isso? Pois bem, Bayonetta, do subgênero de jogos de ação estilo hack and slash, existe o Character Action, jogos de ação focado na maestria e domínio de suas ações de combate, em busca de melhores combos, mais do que apenas dano e poder de destruição. Originalmente popularizado por Devil May Cry, mas por um breve momento da história, seu maior rival surgiu no papel de uma bruxa assanhada e incrivelmente popular conhecida como Bayonetta. Esse jogo faz parte de um grande grupo de jogos que originalmente não quis jogar quando saíram, justamente por achar que eles não eram pra mim. Hoje em dia, com a experiência de vários Devil May Cry e Dark Souls debaixo dos meus braços, eu finalmente me sinto capaz de sair da zona de conforto, algo que eu sugiro pra todo mundo. Jogos que exigem que você pense diferente, entenda de forma diferente, desenvolva novas habilidades e aprenda novas mecânicas. Assim é o mundo dos videogames, e assim é o caminho do verdadeiro fã de videogames aqui no canal Caps Lock. E claro, o segundo motivo é o fato de que eu sou absolutamente o bosta do cocô do cavalo do bandido com esse tipo de jogo, na hora de aprender combos. Mas, hey, vamos lá, vamos conversar sobre Bayonetta, depois do hype. A história de Bayonetta começa antes do jogo existir, em tragédia. No universo dos videogames, existem as empresas que são consideradas lendárias, aquelas que os nomes nós conhecemos pelos seus jogos. Mas nada é eterno, e quando antes da Bethesda, Bungie, Blizzard, Konami, Team Silent, id Software, não envelheceu muito bem, né, o vídeo. Kojima Productions, falou da Blizzard já... e outros nomes eram absolutos sinais de qualidade. Bom, nada realmente dura para sempre. Bayonetta tem parte disso também, mas não pela Platinum Games, empresa que criou o título, mas sim um estúdio menor com uma história conturbada, chamado Clover Studios. Um time que se originou dentro da Capcom, pequeno, mas promissor, responsável pela criação de jogos como Beautiful Joe 2, Okami, e o jogo bosta que não é bosta, mas é a bosta favorita da galera, God's Hand. A ideia por trás do time da Clover era um time capaz de produzir coisas diferentes. A filosofia do time era de alternar entre projetos, dando a cada membro uma chance de liderar sua própria criação. O propósito por trás da ideia era impedir que o time ficasse preso, produzindo uma única franquia ou uma única ideia, e se permitisse explorar seus pontos fortes em produções diferentes. Mas nenhum dos jogos da Clover originalmente vendeu bastante tentar. E, eventualmente, o time foi desfeito. Saindo da Capcom, membros do time partiram para a SEGA, criando a Platinum Games. Depois o Okami, é bizarro, né? Como o Okami virou um clássico, todo mundo adora, todo mundo fala que é um jogo incrível. Não vendeu muito bem na época, mas o remake dele vendeu bem, né? Se eu não me engano. Não vendeu colossalmente, mas vendeu bem melhor do que eles esperavam, né? E produziu jogos como Mad World para o Nintendo Wii e Vanquish para o Xbox 360 e PlayStation 3. E eventualmente... um remaster, não foi um remake, não foi um remaster, né? Um outro projeto, conhecido como Bayonetta. E sim, a franquia que hoje se associa com a Nintendo originalmente nasceu graças à SEGA, tendo fornecido um telhado onde o time criativo da antiga Clover pudesse prosperar. Desde o início do projeto, Bayonetta tinha uma visão muito clara do que deveria ser. O time sabia exatamente que jogo e personagem queriam criar. Parte dessa paixão se reflete no carinho visto na produção do jogo com o seu conteúdo, onde muitos estúdios produzem seus jogos baseados na opinião de múltiplas pessoas e participantes, buscando uma visão homogênea que atenda a maioria. A produção de Bayonetta era a visão pessoal do time, com a experiência que membros do time já tinham do primeiro Devil May Cry e de Beautiful Joe 2, incluindo o fato de que você pode jogar como Dante no título. Eles decidiram que era mais inovador e interessante mudar o aspecto dos jogos de ação que tinham muitos protagonistas homens, para então colocar uma protagonista mulher frente ao jogo. Querendo ao mesmo tempo combinar essa variedade visual com a variedade de gameplay, foi então decidido que a ideia do design era fazer uso de armas comuns para esse tipo de jogo, mas de uma forma incomum, gerando aí o conceito de Bayonetta acertar os inimigos com suas armas e usá-las também nos pés, algo que está presente no jogo desde os seus primeiros designs. Dali então foi apenas uma questão de definir o visual da personagem. E para combinar os aspectos de alguém que é cheia de poder, sensualidade, charme e estilo, o time trouxe Mari Shimazaki,
para dar vida à ideia do diretor do projeto. Um detalhe em particular que virou uma marca de Bayonetta e começou como piada é que depois que definido todos os elementos visuais de seu design, o diretor Hideki Kamiya decidiu que Bayonetta usaria óculos, um elemento visual único a esse tipo de personagem e o que o diretor acreditou que encaixava bem com a presença estilosa. Inclusive narrador sabia que as formas demônio do Dante e Vergil foram feitas pelo Kazuma Kaneko. Não conheço a pessoa. Não manjo muito do nome da galera. A protagonista. Curiosamente, foi da equipe de produtores da SEGA que foi contra a ideia, exigindo a remoção dos óculos de Bayonetta. O resultado dessa briga foi bem simples. Não apenas Kamiya se recusou a tirar os óculos de Bayonetta, mas também todos os personagens principais da história passaram a usar óculos. Caralho, que filha da puta! Momento também. É claro que a comparação com Devil May Cry, ela é inevitável. No entanto, quando falamos de gameplay, Bayonetta mostra uma grande evolução sobre Devil May Cry 1 e segue o mesmo padrão e estilo de gameplay, com cenas lineares e corredores que levam a arenas, interconectados com áreas bem simples de plataforma. Unido a isso, a sua performance em combate equivale a quantas Halos você acumula ao derrotar os inimigos, que é o que gera o seu dinheiro para comprar upgrades e habilidades. E ocasionalmente você enfrenta desafios opcionais que são genuinamente intensos, capazes de pôr à prova o mais dedicado jogador. No departamento de gameplay, Bayonetta é um jogo de 3 botões de ataque: chute, soco e arma. E essa combinação simples de movimentos com timing preciso e ritmado é o que dá ao gênero Character Action sua distinta e inestimada aparência única, que não é fácil de ser replicada. Truques manuais, como um delay intencional entre inputs e movimentos com direções específicas, aumentam a complexidade dos combos e capacidade de Bayonetta em combate. Elementos herdados no DNA de God Hand, existe um time de produção. A esquiva de Bayonetta, capaz de deixar tudo em câmera lenta com Essa aí é a capacidade de esquiva te dá a opção de contra-ataque, dá aos jogos uma dimensão bem maior, né? Porque você cria uma dinâmica de risco e benefício. É por isso que hoje em dia o Street Fighter 3 Third Strike, ele é tão amado, porque nele, em vez de se você apertar para trás, você defende, mas você perde um pouquinho de vida, mas perde. Se você aperta para frente, no frame correto, você dá parry no golpe. Você, além de ignorar o dano, você fica na vantagem, então você pode contra-atacar, dependendo da situação. E aí... Só que se você aperta pra frente na hora errada, você vai tomar porrada, vai tomar o combo todo. E aí hoje em dia você vê, né, as partidas da galera que manja do Third Strike, e cara, é muito Big Brain. É completamente vida louca, sabe? Isso é muito legal. Narras reage os designs horríveis das personagens femininas nos animes. Fanservice é complicado. Tá chegando agora as notificações, tá vendo? Tá bizarro o negócio. Sendo um reflexo direto das habilidades de Vanquish e Beautiful Joe, a habilidade de corrida e plataforma de Bayonetta, refletindo diretamente as habilidades vistas em Okami, a violência cartunesca, agarrões e finalizações, refletindo suas origens em Magic World. É o mesmo vídeo, só que tipo, é a mesma notificação que eu já falei, só que ela tá demorando pra chegar, entendeu? Por algum motivo a notificação tá demorando horas pra aparecer. Em seu gameplay, apresenta a melhor combinação de elementos daquilo que foi visto ao longo dos anos nas mãos do time da Platinum Games, quando ainda era o Clover Studios. Uma das coisas que eu pessoalmente mais adoro em Bayonetta, e que deveria ser obrigatório em qualquer jogo de ação do gênero, é a tela de prática, integrada diretamente à tela de loading, permitindo que você possa facilmente, com acesso direto a todos os movimentos de Bayonetta dispostos na tela, praticar seus combos, permitindo ao jogador efetivamente aprimorar suas habilidades e explorar os poderes de Bayonetta enquanto joga com zero risco de perder seu progresso ou um ranking bom numa batalha. A complexidade e riqueza do detalhe de gameplay de Bayonetta se dá justamente enquanto o jogo cobra de você habilidades, mas te dá as ferramentas para aprendê-las. Se você apenas apertar os botões de ataque, vai ter acesso a alguns bons combos, capazes de dar conta do recado, mas aprendendo o timing dos combos, criando Wicked Weaves mais poderosos e linkando corretamente os movimentos, não apenas a Narras, no assunto RPG, você curte sistema próprio? Cria fazer um RPG sem classe na pegada shounen de lutinha. Ô, Carlos, valeu aí pela sua inscrição. Sistema próprio eu acho um negócio muito complicado, porque dificilmente uma pessoa vai conseguir criar um sistema que seja tão robusto quanto o sistema que foi lançado por alguma empresa grande do nicho, ou que teve algum tipo de financiamento e que teve uma equipe dedicada a fazer o negócio ficar legal. Eu tenho amigos que criam sistemas próprios interessantes, mas os caras estão há 5, 10 anos criando a parada, sabe?
E sempre tá melhorando, sempre tem que corrigir coisa. Porque é uma pessoa só fazendo no tempo livre. Então, se você for fazer um RPG diferente do padrão, procure um sistema que já existe, que adapte esse estilo e faça as modificações que você quer, em vez de criar do zero. Então você tem, por exemplo, o OVA. O OVA ele é um sistema genérico. Os próprios jogadores criam as habilidades dele com um sistema de pontos lá. Isso é muito legal. Não tem classe, não tem nada. E vai ter vários outros sistemas de jogo na internet que já são bem estabelecidos, com muita informação e tal, que você pode procurar no YouTube. Você vai descobrir sobre o sistema e ver o que se adapta ao seu jogo. OVA, pá, eu não acho não, eu gosto muito. Mas tem vários, então dá uma procurada, ver o que se adapta a você. O OVA, eu acho que o maior problema dele é classificar os inimigos. Mas por isso eu só simplesmente jogo fora e crio o hype. Eu ignoro completamente a ficha de criação de inimigo. Eu faço a batalha que eu preciso fazer naquele momento. Eu deixo só as paradas básicas ali pra eu ter uma noção e o resto da luta é narrativa. Só que os jogadores não sabem. Vamos lá. A execução dos poderes de Bayonetta fica mais rica e forte, você sente que o poder da personagem ligado diretamente à sua capacidade de execução dos comandos. Ou seja, Bayonetta já tem todos os poderes, mas quando você fica melhor em jogar, ela fica melhor em lutar. Isso gera um sentimento de recompensa incrível e adiciona um valor e conexão ainda maior entre o jogo e o jogador. Quanto mais você experimenta e sai da sua zona de conforto, mais o jogo te recompensa com combos e efeitos diferentes. Se tem uma diferença entre Bayonetta e Devil May Cry, é justamente a variação causada pela experiência. Esse golpe é muito Bayonetta bom. não é menos desafiador do que Devil May Cry, mas é melhor em abraçar o novo jogador e fazê-lo se sentir recompensado e poderoso, consequências da experiência prévia do time, adicionando essa variedade às mecânicas de gameplay, porque Bayonetta pode equipar verdade, suas que ele armas falou. nas mãos ou nos pés. Essa variância afeta como seus combos se comportam, dando a ela camadas extras de profundidade que Devil May Cry, por exemplo, faria realmente aperfeiçoar a volta de Devil May Cry 4, que saiu um ano antes. Por mais que eu adoraria detalhar a complexidade e riqueza de cada arma de Bayonetta, a Devil May Cry 4 é muito mais fácil de ser entrado que o Devil May Cry 3. verdade é que na primeira vez que eu joguei, não explorei todas as armas. A profundidade aqui ela é incrível e as armas de Bayonetta são recompensas que você precisa merecer e dominar. A variedade de combos definitivamente me obriga a ter que jogar o jogo de novo. E francamente, eu adoraria fazer, porque mesmo sendo uma aventura relativamente curta, o gameplay faz valer a pena. Não existe arma melhor ou objetivamente superior. Tudo depende do seu estilo e preferência, seguindo a sua capacidade de manter os combos, mas quando eles se encaixam, a sensação é sempre ótima. Com toda arma tendo pontos fortes e fracos, algumas podem parecer mais fortes a princípio, mas a verdade é que todas são equivalentemente iguais em poder. Acima disso tudo, Bayonetta ainda tem os ataques de tortura, típicos de Bayonetta, e como grandes recompensas de quando você realmente executa suas habilidades com perfeição. Todos valem a pena, e dão a Bayonetta num ar completamente único no gameplay e no estilo. Estilo aqui é o nome do jogo. Com habilidades secretas e opcionais, nada disso é realmente necessário para zerar o jogo, mesmo nas dificuldades maiores. Mas está tudo aqui, à sua disposição, e é bom e funciona. E é isso que separa jogos de ação tradicionais dos seus primos irados, com os Character Action. Ferramentas e habilidades não são adicionadas para bater metas ou estender o tempo de jogo. Elas são adicionadas para dar ao jogador mais... Mas isso não é nem o problema de hack and slash, isso é problema da indústria hoje em dia, né? As pessoas adicionam coisa pra fazer o jogo ficar artificialmente maior, pra te vender alguma conveniência, em geral é isso. Jogo bom faz exatamente isso que ele falou, ele te dá a ferramenta, não é pra estender o jogo, é pra deixar o jogo mais interessante e divertido, desafiador e por aí vai. opções para se desafiar e experimentar, e efetivamente cria um elo de conexão entre o jogador e o jogo, tendo uma Só a experiência câmera que parece meio caótica. que é de fato única para cada um. Bayonetta foi originalmente lançado para o Xbox 360 e PlayStation 3 em 2009. A versão do PlayStation 3 é objetivamente a pior, com performance péssima, mas hoje em dia isso se torna irrelevante, com o jogo disponível em todas as plataformas atuais e com sólida performance a 60 frames por segundo. 2009 era o ano de jogos como X-Men Origins Wolverine, Prototype e Infamous, o gênero hack and slash com poderes repopularizado com
com God of War e reestilizado com Devil May Cry, tinha um DNA muito bem conhecido. Gameplay lento, combos estilosos, mas robotizados. E jogo de câmera tomando o controle do jogador em troca de cenas pré-animadas de excelente qualidade, mas sem controle. Bayonetta simplesmente destrói a concorrência nesse aspecto. Quando em Bayonetta tudo que está acontecendo na tela foi sua escolha e seus comandos. A ação vem de você e Bayonetta responde à sua habilidade com o controle. Esse tipo de performance e liberdade de experimentar é o que realmente leva o jogo acima da competição da época. Apenas um ano antes, em 2008, o mundo via Devil May Cry 4, o mais próximo rival de Bayonetta em conteúdo e qualidade. Mas o que realmente é impressionante é que onde o time da Capcom levou 4 jogos para ser o seu estilo e padrão de qualidade, o time de Bayonetta só precisou de um. Os inimigos que o Bayonetta Entre aspas, né? Ele mesmo falou, olha só, tinha o Kami que deu a movimentação ali das corridas, teve God Hand que deu a parada do combate, teve o Beautiful Joe que deu a esquiva. Então, tipo, porra, não foi o primeiro jogo da equipe na nova empresa, foi, mas todo mundo ali já tinha um currículo enorme de vários outros projetos fodas, né? Não é muito assim, não, calma lá, né? A violência do Mad World, então, tipo, a brutalidade, então... Eu não sei se eu entendi exatamente o que ele quis dizer ali, se foi isso ou não, mas beleza. Foi um projeto novo, mas... né? Não foi... Os caras não eram amadores, né? enfrenta ao longo do jogo também são variados, com inimigos lentos e fortes que têm armas próprias que você pode roubar e usar contra eles, como também inimigos que fazem o papel de generais e guerreiros de comando, controlando exércitos menores e amplificando o desafio exponencialmente. Bayonetta também se destaca com gameplay aéreo, enfrentando inimigos que são de fato anjos. Muito do combate acontece no ar com inimigos que desafiam seus combos verticalmente, tanto quanto horizontalmente. E à medida que você avança, inimigos que no início eram chefões passam a ser inimigos comuns e versões avançadas dos chefões anteriores aparecem como novos upgrades e habilidades para realmente testar a sua capacidade de evoluir no jogo à medida que o jogo evolui com você. Até mesmo o próprio gameplay das fases varia, oferecendo a você diferentes estilos de gameplay, com sessões estendidas de perseguição em motos ou carros e até mesmo uma sessão onde o Bayonetta apenas controla um foguete. E claro, não poderia deixar de ser um jogo da Platinum sem que você fosse ao espaço no final dele. Claro que nem todas as sessões realmente funcionam e francamente, aquelas que são de corrida, controlando motos ou foguetes, não são particularmente as minhas favoritas, mas eu aprecio apenas pela variedade visual e a ideia de se expor e arriscar tentando algo diferente. Mas mesmo com tantas ferramentas e sendo mais acessível a novatos, isso não faz de Bayonetta um jogo mais fácil. Esse jogo arrebentou comigo, e eu tive muita dificuldade no começo em entender suas mecânicas e achar o ritmo. Em parte, eu estava acostumado com Devil May Cry, mas pior é que nesta época eu jogava God of War, tanto o novo quanto o remaster do 3, e os conhecimentos se misturaram, e eu tive dificuldade em separar as coisas. Bayonetta exige a sua atenção, mas quando o jogo tem ela, ele te dá tudo o que você precisa para sobreviver. Mas se você der bobeira, pode ter certeza que o jogo não vai hesitar em lhe matar. O foda é que o bitrate do YouTube tá morrendo, né, no processo. Em alguns poucos hits. Ainda assim, um jogo que tá me matando em poucos hits é o Fate Samurai Remnant. Eu peguei pra jogar no mais difícil, vai sair análise no canal, eu recebi aqui. Peguei pra jogar no mais difícil, que infelizmente só aumenta o dano e a vida dos oponentes. Mas eu tava disposto a entrar nesse desafio. E cara, quando você enfrenta o chefão, você morre com hit. Não tá tenso, tô tendo que fazer um monte de coisa. Tem uma cena lá que você luta contra 2 chefões ao mesmo tempo, 2 servos, e eles estão potencializados por um outro servo. Caralho, que inferno de luta, foi muito difícil, mas eu tô vencendo, então... O jogo ele não tem piedade. Cara, você toma game over nos primeiros 5 minutos de jogo. Você é um humano normal lutando contra uma entidade, né, quase divina. E aí, nos primeiros 5 minutos de jogo, tipo, tem um mini tutorial, já tem um chefão. E o bicho já te mata. Tu chega lá e te mata com... Ele te pega num combo, ele nem termina o combo, 2 golpes do combo, 2 espadadas dele, você já morre. Pum, game over. Eu falei, caralho! Mas eu tô gostando. Mas assim, o jogo tá me exigindo manejar recurso, fazer as paradas e tal. Eu pessoalmente gosto disso, mas tá bem difícil. Eles deixaram ainda mais fácil. Eu botei pra jogar na dificuldade mais difícil logo do início. Então não sei se afetou isso aí ou não. Mas mesmo no médio, teve uma galera que tava chorando, né? Porque o jogo, ele é pra muita gente que tem mais gameplay casual. E o jogo ele vem uma pegada mais Souls. Ele é tipo Musou com Dark Souls. Então os chefões, os inimigos em geral, eles são meio bucha, mas os chefões são mais sagazes. E mesmo os inimigos bucha, em Musou, eles só ficam parados assim olhando pra você.
Nesse, eles te atacam de vez em quando. Só que como tem muito, sempre tem um atacando. Então se você só entra no meio batendo em todo mundo, você vai tomar porrada e vai se fuder. E vai tirar muita vida, porque é todo mais difícil. Então, aí tem os personagens que são, tipo, tem um assassin, um inimigo, que ele teleporta e cai pra cima de você e te desce um monte de soco. E aí eu descobri que no meio do soco dele, ele dá 1, 2, e ele tira quase nada de vida. Ele faz 1, 2, aí ele dá uma porrada, aí você morre. Tira 95% da sua vida. E aí eu descobri que nesse 1, 2, você consegue dar dash. E você consegue fazer o parry, dar o riposte. Você consegue desviar do golpe, deixar tudo em câmera lenta e devolver o golpe. Aí, inclusive pra vencer ele, uma das estratégias que eu usei foi deixar ele me acertar os 2 primeiros golpes, que não tiram nada de vida. Depois, e quando ele vai dar o terceiro golpe, sempre que eu desviava, ele dava o riposte, e devolvia o golpe. Então o jogo tá me exigindo prestar atenção e tal. Eu tô gostando muito do jogo. Mas eu não posso recomendar pra todo mundo. Enfim, vai ter vídeo no canal. Sim, os combates, em sua maioria, são muito bem balanceados. Exceto pelos inimigos que você encontra perto do final do jogo, conhecido como Kinships, que são esses barquinhos de Iemanjá do caralho que atiram mísseis em você. Pau no cu dessas tralhas. Eles são péssimos. Mas onde inimigos comuns são variados e ricos, os chefões em Bayonetta são o seu ponto mais fraco. Tentando capturar a grandiosidade de bruxas lutando contra anjos e as forças do céu, a vasta maioria dos chefões são gigantes, monstros de arena e circulares que requerem uma estratégia específica. Visualmente, eles são interessantes e únicos, mas não são particularmente ruins também. Porém, eles requerem investimento específico para serem derrotados e, francamente, alguns são bem cansativos. Ao mesmo tempo, alguns me surpreenderam, como, por exemplo, você dar a devida atenção a 2 chefões que raramente são mencionados em vídeos falando sobre Bayonetta. Esses são Temperantia e Sapientia. Essas 2 lutas me lembram muito a luta com o São as 7 virtudes? em Final Fantasy XV. Porém, em Bayonetta, lançado muitos anos antes, o combate é muito mais bem feito, mesmo com uma capacidade técnica inferior e muito menos orçamento. As 2 cenas abraçam a presença bíblica dessa criatura gigante. Em qualquer cenário, seria um chefão final ou o fim do mundo. Mas em Bayonetta é apenas mais um desafio. E um desafio que faz um espetáculo mostrando como a apresentação não depende somente do tamanho ou dinheiro, mas muitas vezes vai depender de talento e vontade de fazer o diferente. Isso tudo contrasta, por outro lado, como Bayonetta não tem muito orçamento para sua produção visual e cinemática, várias das cutscenes do jogo são longas e arrastadas, com slideshows, simulando a ideia de um filme, até com cordinhas de filme rodando na tela, quando os personagens aparecem apenas paralisados e nem movem suas bocas enquanto falam. Charmoso, obviamente falta de orçamento, mas ainda assim fica um pouco cansativo ao longo do jogo. E falando disso, vamos falar sobre o elemento principal e Bayonetta, que todo mundo... É melhor isso ser assim do que o jogo ser ruim, né? Tipo, faltou dinheiro pra modo história ali, pra cutscene, mas é melhor que aquilo seja cortado do que o gameplay. Todo mundo quer falar a respeito, mas ninguém conversa direito sobre a própria Bayonetta. Para o seu típico analista superficial de YouTube, Bayonetta nada mais é do que uma figura sexy num jogo sexy que é sexualmente controverso porque é sexualmente provocante e sensualmente. Algumas pessoas ficam preocupadas que alguém podia achar que alguma coisa podia pensar que talvez, quem sabe, a Bayonetta talvez fosse sensual demais. Mas vamos deixar bem claro. Primeiro, isso é babaquice. Segundo, Bayonetta não é o seu ícone de empoderamento feminino justamente porque ela é o próprio empoderamento feminino. Enquanto a câmera do jogo representa o jogador, a própria Bayonetta se apresenta em jogo. Ela controla cada cena onde está, como se apresenta, de que forma se apresenta. E a sensualidade e sexualidade da personagem nunca é apresentada com mau gosto, como uma forma de protesto ou zombaria ou crítica. Isso justamente faz a personagem ficar acima disso tudo, superando a própria comparação. Porque enquanto você tá aí tentando dar sentido e significado para a sensualidade de Bayonetta, a própria personagem tá cagando para isso e apenas sendo ela mesma, sem se importar com o que você ou qualquer um pensa a respeito dela. E é isso que faz dela um personagem tão interessante, um excelente personagem feminino do mundo dos videogames. Ela mostra bondade, inteligência, sabedoria, a vontade de fazer o bem e ajudar o próximo. Ela sabe que é bela, sabe que é sensual, sabe que perante anjos e demônios ela parece a encarnação da tentação, e tudo é um jogo para ela, que vê o mundo de coisas mesquinhas como pequenos desejos, algo tão menor e contrastante à própria história da personagem. Quando você tá aí... Falo nada, porque
Bayonetta fosse lançado hoje em dia, dá uma polêmica. E avaliando quem fica incomodado ou quem vai pensar do que vai pensar sobre quem vai pensar sobre Bayonetta, aos olhos dela, tudo isso parece brincadeira de criança. É um tipo de confiança feminina, uma maturidade que reflete a cultura do time que a criou e ao mesmo tempo dá a ela uma oportunidade de se apresentar como uma protagonista única no mundo de jogos de ação. Bayonetta está acima da sua objetificação juvenil. Ela encarna a própria imagem da sua própria sexualização como algo que faz parte dela e não pertence ao comentário alheio. Eu fiz aqui no canal uma análise de Lollipop Chainsaw há um tempo atrás, onde podemos avaliar como a protagonista Juliet Starling não abusa nem exagera da sexualização da personagem em momento algum, embora a crítica e a avaliação do jogo faça parecer que isso acontece, quando na verdade nunca acontece no jogo. E nesse aspecto, eu acho que tanto Juliet quanto Bayonetta têm muito em comum. É como agora anunciar um remake de Lollipop Chainsaw, e eu me sinto perfeitamente à vontade para dizer que foi por causa do meu vídeo e a minha culpa é minha. Eu assumo toda a responsabilidade por isso. Tá tranquilo. Joga pra mim que eu assumo. Manda ver. Tô dentro. 10 de 10. Mas Bayonetta não é nem o único personagem singular nesse jogo. Você tem Enzo, o personagem que foi tirado direto do mundo de Devil May Cry para ser o idiota fanfarrão que apresenta o mundo de Bayonetta. Você tem Luca, o outro idiota fanfarrão que é mais clichê e a própria imagem da romantização. Você tem John, a Virgil de Bayonetta, todos os sentidos da palavra. Você tem Rodan, a figura suave, boa pinta, que consegue ser o mais próximo de tão descolado quanto a própria Bayonetta. Se você nunca jogou Bayonetta, realmente hoje em dia não há mais desculpa. É um jogo que roda na maioria dos PCs, é barato, está disponível na maioria dos consoles. É um excelente título e um que merece ser conhecido por todo mundo. Você é novo no gênero de Character Action, Bayonetta pode lhe apresentar todo o novo mundo do gameplay. Você já conhece outros jogos mais modernos, Cry 5, por exemplo? Então Bayonetta pode lhe dar exemplos de variedade e novidade, pois é um jogo que envelheceu muito bem e merece ser conhecido mesmo hoje em dia. E é pra isso que serve o Depois do Hype, aqui no canal Caps Lock, trazendo um papo sincero sobre videogames, pra quem entende. Então se você curtiu o nosso trabalho, bom, que tal nos ajudar se inscrevendo agora mesmo, ou talvez nos dando Bayonetta é legal, um vídeo bacana. Eu tenho que jogar ainda, eu sou muito enrolado pra jogar, não jogo nada. Gostaria de jogar mais. Eu gosto de Bayonetta. Gosto da Bayonetta, ela é gostosa. Pronto, ignora tudo que foi dito no vídeo. Ela é gostosa. Fazer igual o Boroba no BR Futebol. Pronto. Ah, gente, quem não tava aqui na hora do BR Futebol perdeu uma das melhores coisas que já aconteceu na live. Pelo amor de Deus.